Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. O presidente da Alema, deputado Otelino Neto, se reúne com secretários e governador Flávio Dino para tratar sobre obras no município de Dom Pedro. O governo do estado analisa a possibilidade de diminuir o intervalo para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Descubra se você sofre de nomofobia, o medo de ficar sem celular. E veja também, Museu da Gastronomia Maranhense oferece a todos os públicos um passeio usando tecnologias digitais. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, se reuniu com o governador Flávio Dino e secretários de Estado para a solicitação de melhorias para o município de Dom Pedro. Foram anunciadas ampliação de obras do programa Mais Asfalto e a construção de um hospital na cidade. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, participou de uma reunião no Palácio dos Leões com o governador Flávio Dino, o secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, o secretário de Estado de Segurança, Jefferson Portela, e o prefeito da cidade de Dom Pedro, Galego Mota. Na pauta, a autorização para a construção do hospital em Dom Pedro e as obras de infraestrutura do programa Mais Asfalto, que estão em andamento no município, e tem a indicação do presidente da Alema. Construção de um hospital da cidade de Dom Pedro, o hospital que tem hoje lá funciona em condições precárias, e além de obra que está sendo realizada do Mais Asfalto, já agora na cidade já está em fase de conclusão. A prefeitura indicou as ruas e o governo do estado, com autorização do governador Flávio Dino, já está realizando, fora outras etapas do Mais Asfalto que já aconteceram na cidade de Dom Pedro e outras ações de governo. Essa parceria é muito importante e quem ganha com ela é a população de Dom Pedro. Realizamos o principal sonho da cidade, que é a autorização para a construção do novo hospital de Dom Pedro. O prefeito fará a doação do terreno, eu já autorizei a obra, nós vamos agora providenciar a licitação e a cidade de Dom Pedro pode ter a certeza que muito em breve estarei lá pessoalmente para nós começarmos a realização desse grande sonho de acesso ao sistema de saúde de qualidade para os munícipes, cidadãos e cidadãs da cidade de Dom Pedro. O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, ressaltou a importância das obras para a população de Dom Pedro e destacou o apoio do presidente do Legislativo Estadual, Otelino Neto. O presidente Otelino tem sido muito atencioso com a cidade, tem, junto ao governador, defendido pleitos. Eu também, o secretário Jefferson. A nossa equipe tem contribuído com o nosso prefeito Galego Mota. O secretário Jefferson Portela também falou sobre a parceria do governo do estado, Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de Dom Pedro. É celebrar todo mundo junto aqui com a Assembleia, o governo do estado, o secretário Simplício, o prefeito Galego, essa importante obra autorizada agora pelo governador, que em breve será realidade e, como disse o nosso prefeito, vem corrigir uma omissão histórica. O prefeito de Dom Pedro, Galego Mota, falou que a construção do hospital e a pavimentação de ruas da cidade são sonhos antigos dos dompedrenses e agradeceu a realização das obras. E eu só tenho que agradecer o governador Flávio Dino, o secretário Jefferson, o deputado Otelino aqui e o secretário Simplício, que está nessa luta. Hoje o Dom Pedro vai sim começar uma obra de um hospital para todos nós. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, não houve registro de mortes pela Covid-19 no Maranhão nas últimas 24 horas, mas o número de casos confirmados chega a 1.078 notificações, o que ainda é considerado alarmante. Por isso, a recomendação é de que todos continuem obedecendo às medidas sanitárias vigentes no estado. E o governo do estado está estudando a possibilidade de antecipar a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra o novo coronavírus. O objetivo seria acelerar a imunização da população e evitar o desperdício do imunizante. Em entrevista coletiva, o governador Flávio Dino falou sobre a possibilidade de reduzir o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina
AstraZeneca contra a Covid-19 no estado. O governador garantiu que ainda não existe uma definição sobre o assunto, mas que as equipes estão analisando a medida. O nosso comitê científico local ainda não chegou a esta conclusão. Por enquanto, não houve essa antecipação. Provavelmente, na próxima entrevista da próxima semana, já haja uma decisão, porque vamos ter que fazer alguma coisa. Se você tem um estoque dedicado à segunda dose e as pessoas não vão, por alguma razão, que esquecem, enfim, ou acham desnecessário, nós temos que fazer alguma coisa com a segunda dose das vacinas. Nós não vamos esperar eternamente. O governador Flávio Dino chamou ainda a atenção para a baixa procura da segunda dose das vacinas contra a doença do novo coronavírus. Está havendo uma procura muito pequena da segunda dose da vacina. Nós temos milhares de doses de vacina em estoque para a segunda dose. Estou enfatizando que a segunda dose é imprescindível. O esquema vacinal e a proteção se fortalece, fica mais alta com a segunda dose. A Fundação Oswaldo Cruz defende um intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Em nota, a Fundação garantiu que o intervalo é recomendado pelas desenvolvedoras e garante proteção significativa. A Fundação esclareceu ainda, por meio de nota, que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses, recomendado pela Fiocruz e pela AstraZeneca, considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica mais robusta quando aplicado um intervalo maior, que é o de 12 semanas. Além disso, a Fiocruz afirmou que o imunizante tem se demonstrado efetivo na proteção contra as variantes em circulação no país já com a primeira dose. A nota da Fundação afirma ainda que uma pesquisa da Agência de Saúde do governo britânico, publicada em junho, aponta que a vacina AstraZeneca registrou 71% de efetividade após a primeira dose e 92% após a segunda para hospitalizações e casos graves. Assim como o Maranhão, outros estados já decidiram ou estudam a antecipação da segunda dose da AstraZeneca. Entre eles estão o Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O objetivo é acelerar a imunização, reduzir os riscos de ultrapassar o prazo de 12 semanas entre as doses e evitar desperdício do imunizante. Os especialistas garantem que a primeira dose já produz efeitos de proteção contra a Covid-19, mas alertam sobre a importância de se manter as medidas de segurança sanitária mesmo após o recebimento do imunizante. As pessoas podem adoecer? Podem, principalmente uma doença que tem um poder mutagênico de tanta expressividade como o coronavírus. Então as pessoas podem adoecer, sendo que elas vão ter condições, elas vão ter reservas imunológicas para responder ao adoecimento. Então, assim, é importante vacinar, sim, é importante manter as medidas vigentes no país em relação ao sistema epidemiológico. Sobre a antecipação da segunda dose, a especialista destaca a importância de se obedecer um intervalo. Até o momento é interessante manter a dose, o intervalo de dose que já foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, assim, quanto mais tempo, melhor a resposta para a segunda dose. Interessante é que todo mundo vacine, não deixe de vacinar e não perca a oportunidade de vacinar a segunda dose, para que a gente possa ter uma imunidade muito mais adequada contra o novo coronavírus. A superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES destaca que a pasta tem seguido as recomendações do Ministério da Saúde e especificações técnicas da bula do imunizante. E fala ainda sobre a necessidade de se observar os prazos de validade da vacina. Nós recebemos algumas doses de AstraZeneca, com um prazo de validade muito próximo ao vencimento, então a vencer. Então a gente já fez um documento orientando todos os municípios e as regionais de saúde quanto à antecipação, considerando a bula da vacina.
Então, conforme a bula da vacina, a gente pode usar de 4 a 12 semanas. Então, a gente orientou que essas pessoas e os municípios ofertem a vacina a partir de 8 semanas como intervalo da primeira e da segunda dose. E veja no próximo bloco, a dependência do celular tem nome. Descubra se você tem nomofobia. E veja também, nesse período de férias, uma ótima pedida é um passeio pelo Museu da Gastronomia Maranhense. O Quartal volta já. A rotina de quase todas as pessoas inclui o uso do celular, mas de acordo com especialistas é preciso ficar atento ao que é necessidade ou o que é dependência. O medo de ficar sem o aparelho tem nome: nomofobia. O celular virou companhia quase que inseparável. Está nas mãos, nos ouvidos, aos olhos de quase todo mundo. Viver sem um aparelho móvel virou cena do passado. Mas e quando a pessoa não consegue se desligar um momento do celular? Em todo canto, dia e hora, está com ele conectado. E se sente perdido quando perde o aparelho. Essa dependência toda tem nome: nomofobia. A palavra é estranha, mas tem explicação. Segundo este psicólogo, nada mais é do que medo de ficar sem o aparelho móvel pelo uso exagerado do celular. A pessoa nunca largar o celular, né, o aparelho. Está sempre na mão. Ela vai, põe ali do lado, vai, põe lá. O aparelho, como ele não é fixo, nós temos a sensação de que estando do lado nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem gente que faz reunião lendo mensagem, tem gente que fala com o outro mandando mensagem, como se o nosso cérebro tivesse condições de responder a dois canais de comunicação ao mesmo tempo. Veja o sofrimento que nós estamos nos colocando, veja o tamanho do estresse que a gente está vivendo com este comportamento disfuncional. Larissa confessa, tem medo de ficar sem o celular. Passa boa parte do dia usando o aparelho e nem se imagina mais longe dele. Sem o aparelho celular, hoje em dia para mim é praticamente impossível ficar sem o celular, que é meu braço direito. 90% do meu tempo que eu passo é com o aparelho celular nas mãos. E depois da pandemia do novo coronavírus, a demanda e a minha dependência pelo aparelho celular se tornou mais intensificada. Este professor e pesquisador de comunicação explica que a dependência do celular aumentou ainda mais nesse período de pandemia, em que boa parte das atividades diárias e a comunicação passaram a ser pela internet. Mesmo que o profissional queira se desvencilhar do celular, ele não consegue porque ele precisa para trabalhar. Passou a ser um escritório. Isso, evidentemente, criou um outro problema, que passou a ser que não é mais o da dependência de um aparelho por uma questão de vício, de joguinho, de vício de redes sociais, vício para saber o que os outros estão fazendo no Instagram e tal, para ser algo que passou a ser um trabalho 24 horas por dia. Ou seja, criou-se um outro problema, o trabalho o tempo todo. A vida atual quase que exige que a pessoa esteja com o celular nas mãos e conectada o tempo todo. Mas é bom ficar de olho em alguns sintomas e saber se o uso do aparelho se transformou em nomofobia. Eu tive casos que a pessoa chegou tão desesperada para ser atendida que ela estava ouvindo vibração do celular, que a gente chama de vibração fantasma. Não tinha nada de vibração, não estava ninguém chamando ela, mas ela ouvia o tempo todo. Tem outros que não conseguem sequer deixar o celular, elas precisam andar com ele no corpo, como se aquilo fosse a salvação para o seu isolamento. E nós podemos então dizer de algumas questões que vão se agravando e que vão tornando o uso excessivo e dependente do celular num transtorno mental seríssimo. Conhecer as delícias e tradições maranhenses reunidas em um só lugar. Essa é a proposta do Museu da Gastronomia Maranhense, que agora conta com tecnologias digitais que facilitam a inclusão de todos os públicos durante a visitação.
Exposição de tradições e todos os sabores. Um lugar que encanta com o olhar e o paladar de quem visita. Assim é o Museu da Gastronomia Maranhense. O museu fica localizado em um casarão secular, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial. Na parte interna, o destaque é um acervo que retrata a cultura e a vivência do maranhense através da gastronomia local. Uma ótima opção de passeio para esse período de férias. Muito boa, que só assim podemos conhecer, né, a cultura típica aqui da região, né, alguns frutos, alguns legumes, enfim, toda material, né, que é utilizado da gastronomia maranhense. O Museu da Gastronomia Maranhense é o primeiro no estado a implementar tecnologias digitais, fazendo uso do áudio-guia e o tour em Libras. Durante a pandemia, o museu precisou ser reinventado, buscando novas formas de continuar o contato com o público, mantendo o distanciamento social e todos os protocolos sanitários. Essa visitação é toda guiada por meio da numeração das estações aqui no nosso museu. Também com o objetivo da gente aumentar a acessibilidade, né, para esse público que também precisa, né, e tem esse interesse em visitar as casas de cultura e centros em casas de cultura e museus, para também a gente aumentar a acessibilidade. O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.